A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 403 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um embusteirismo grosseiro, por ser admitido por pessoas grosseiras que não sabem o porquê dela. E por não saber o porquê dela, nesse progresso de destruição que vai a regresso, nesse estado simbólico de vida provisória e passageira, porque basta ser simbólico para parecer aquilo que não é. E assim passaram 21 eternidades, ligados a essas duas máquinas de lapidação, sendo todos lapidados por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Os monstros viviam desconhecidos de si mesmo. Os selvagens viviam desconhecidos de si mesmo. Os civilizados viviam desconhecidos de si mesmo. Porque ninguém sabia dizer o porquê todos assim eram, o porquê todos assim são, de onde todos vieram e para onde vão. Ninguém sabia dizer de onde são. Hoje sabem que são habitantes do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, para voltar ao seu estado natural, encontrar a paz, o amor e a fraternidade e a concórdia entre toda a humanidade. Porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E na discórdia estão os crimes hediondos e por isso as guerras não cessam. E por viverem como bichos, vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. E os pensadores se transformando em bichos irracionais, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio e não mais do pensamento. E muitos fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes. Um fanático só enxerga aquilo que conhece. Todo fanático é louco e tem loucura pela matéria, porque se tornou materialista, vivendo nesse embusteirismo grosseiro sem saber o porquê dele, nesse estado simbólico de vida provisória e passageira. Porque a matéria é simbolismo puro e, por isso, é um embuste grosseiro, adotado pelos grosseiros. E por isso as mortes não cessam no mundo inteiro, e por isso as guerras não cessam no mundo inteiro, por acharem que a vida é essa mesma, é matéria e nada mais. Por viver desconhecido de si mesmo, desconhecem as transformações naturais da natureza e fazendo os julgamentos errados. Onde há multiplicação, os erros não cessam, porque o pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso todos são sofredores imortais. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador e foi feito para lapidar o pensador e não para acertar a vida do pensador. E por isso,
São essas duas energias aí do chão, elétrica e magnética, que são duas energias de lapidação, para a lapidação de todos até passarem a se conhecer. E conhecer a fase do terceiro milênio, a terceira força poderosa que está no raciocínio de todos, aqui materializado no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que através da cultura racional, essa energia é desmaterializada. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional, com corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E muitos, pela persistência na leitura, já estão com o raciocínio bem desenvolvido, faltando pouco para desenvolvê-lo totalmente, para ficar, então, fraternal. Porque no raciocínio está a fraternidade completa, está o amor completo, está a concórdia completa. E vivendo todos com a concórdia, todos passaram a concordar com todos e na discórdia, todos discordando de todos. Tudo que divide promove a discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e vive toda a humanidade num conflito consigo mesmo, por viverem pensando e imaginando, ligados a essas duas máquinas de lapidação para a preparação da humanidade, para que todos passem a se conhecer. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Todos são filhos do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação racional com seu corpo de energia de vida eterna. E todas essas causas aí estão esclarecidas nos livros de cultura racional. Hoje o sofrimento é tanto que muitos vivem de teimosos que são, porque é sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos, nesse desassossego que não tinha fim, nesse desequilíbrio infernal. E a magia negra em cima de muitos, perturbando muitos, enlouquecendo muitos e botando todos para penar. Porque a magia negra funciona somente para quem vive desconhecido de si mesmo e que não conhece os efeitos da magia negra. É negra mesmo, porque é mal puro. Hoje todos já passaram a se conhecer. Muitos já passaram pelo espiritismo e sabem que a magia negra existe e que tem feito uma infinidade de vítimas, que já não é de hoje, é desde o tempo da escravidão branca e da escravidão negra. Desde os primitivos faraós, que eram tão maus que a natureza acabou revoltando-se contra eles, e houve aquele grande terremoto, e que essa cidade está mergulhada debaixo do chão, que é o deserto do Saara. Esse deserto foi uma grande cidade dos primitivos faraós, e quando existem escavações, encontram vestígios de que foi uma grande cidade. Hoje não existe mais segredos na natureza, porque o racional superior revela todos os segredos da vida. E por isso não existe mistérios, não existe enigmas, não existe fenômenos, não existe finitos e nem transfinitos, porque todos eles são desvendados na cultura racional. Os mistérios, enigmas, fenômenos são para quem vive com esse progresso material que está indo a regresso e que ninguém sente, porque estão acostumados com a matéria, por ser um progresso de destruição, um progresso que vai a regresso. É por isso que todos querem, acima de tudo, a concórdia para viverem felizes. E o feliz é aquele que concorda com tudo e com todos. Agora, na matéria, como estão vendo,
impera a discórdia, na discórdia impera esses crimes hediondos. Porque discordando uns dos outros há revoltas e há os desfechos sangrentos. Por isso as guerras não cessam, é revanchismos em cima de revanchismos. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem e o que não podem para encontrar a concórdia, para encontrar o amor, a paz, a fraternidade e a concórdia universal. A concórdia é viver em harmonia consigo mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Estamos mesmo no fim dessas mazelas de transformações naturais da natureza. Estamos no fim da morte, porque sabemos por que voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Estamos no fim dessa deformação racional, por sabermos como se transformar para o nosso verdadeiro estado natural. Portanto, bolas para a matéria. A matéria é um ser simbólico, é simbolismo puro e por isso é falsa. Morrem de repente sem quererem morrer. É um triunfo cabalístico, porque os materialistas tratam, cada qual de suas cabalas, de ir puxando sempre brasas para sua sardinha. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem os movimentos cabalísticos e não dão tréguas para eles. Tréguas, porque têm a matéria como nada e a cultura racional como tudo de sua vida. Quem liga para os meios cabalísticos são os que ainda estão encantados por esse encanto moforento, ceborrento, catinguento, morriento, que são obrigados a usarem desodorantes para se sentirem mais ou menos bem, e os recursos materiais são muitos para aparentar aquilo que não são. Todos vivendo de aparências, aparentando ser aquilo que não é, porque na matéria não há puro, limpo, nem perfeito. Porque a matéria é um ser deformado, na matéria não existe santo, santo foi inventado. No tempo em que ninguém tinha instrução, admitiu um santo como se tudo fosse. No tempo em que ninguém tinha instrução, admitiu tudo por falta de instrução. Então criaram alma, inferno, purgatório, anjo bom e anjo mau, e todos eram guiados pelo temor. Faziam qualquer coisa errada. Não faça isso, senão sua alma vai para o inferno. Agora tem que procurar o sacerdote para perdoar esse seu pecado. Agora ninguém conheceu o princípio da humanidade. Os pensadores atualizados não conhecem nada do passado no tempo em que ninguém tinha instrução. E que houve uma infinidade de séculos para inventarem as letras. E houve uma infinidade de séculos para inventarem as palavras. Houve uma infinidade de séculos que eram gagos, e essa gagueira perdurou muitos séculos, até que todos desenvolvessem a língua para falar. Até hoje existem gagos para provar que já foram gagos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. A humanidade já penou muito com a deformação de todas essas reencarnações. Já penou demais com as mudanças naturais da natureza. Desde que éramos monstros, que estávamos sofrendo, e desde que éramos selvagens, que estamos sofrendo. E desde que somos civilizados, que vivemos sofrendo. Onde vamos parar com tanto sofrimento, com tanto padecimento, com tanta crueldade? Onde vamos parar? Se transformando em nada, porque tudo do nada cabe em nada, porque a matéria, o que é a matéria? Nada é apenas um rosário de sofrimento e amarguras e tormentos. Porque ninguém tem sossego na matéria, ninguém tem equilíbrio na matéria, ninguém tem paz na matéria, ninguém. Estão felizes de um jeito, são infelizes de outro jeito. Para ver que a matéria é um ser mais desequilibrado que existe.
E por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, terminando em nada por um nada nada ser. Hoje todos conhecendo esse embusterismo grosseiro e enigmático, fenomenal e simbólico, porque tudo termina em nada. Basta ser simbólico para ser um ser que vive de aparência sem saber o porquê. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, quando éramos monstros vivíamos devorando uns aos outros, matando uns aos outros com dentes e com unhas. Quando éramos selvagens, muitas guerras entre os selvagens. E hoje somos civilizados e as guerras ainda são necessárias. Aí está uma infinidade delas. Para ver que desde a fase de monstros e de selvagens e civilizados que ninguém tem sossego, que ninguém tem paz. Porque ligados a essas duas energias do chão, elétrica e magnética, duas máquinas de lapidação que lapidou os monstros, lapidou os selvagens e está lapidando os civilizados. E por isso o sofrimento já é demais no mundo inteiro, e que muitos fazendo força para resistir, e outros desistindo até de viver nesse embusteirismo grosseiro. Por viver sem se conhecer, não sabendo o porquê da vida, não sabendo por que todos assim são, não sabendo de onde todos são, não sabendo de onde todos vieram e não sabendo para onde todos vão, e não sabendo para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para as classes inferiores. Hoje é que passaram a se conhecer. Estão sabendo que são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje é que estão sabendo por que assim eram, de onde todos vieram e para onde todos vão, para onde todos iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Se transformarem aí, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói. E o progresso da degeneração, destruindo todos, e todos para minguados, estavam caminhando para depois de minguados se transformarem em classes inferiores. Porque tudo que se degenera enfraquece, e pelo enfraquecimento desaparece porque a matéria é um ser poluído. E por isso são acharcados de enfermidades, são acharcados de dores horríveis muitas vezes. E quem vive assim sem garantia, natural da natureza, pena demais, pena que dá pena por não conhecer o que a matéria é. Se conhecessem o que a matéria é, não dariam importância à matéria, porque a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É aquilo que parece ser, o que é e que não é. E todos vivendo nesse progresso material e vendo que o progresso material está indo a regresso, sem ninguém poder fazer nada, porque estavam vivendo desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia o porquê que assim eram, porque todos assim são, nem de onde são, nem de onde vieram, nem para onde vão, nem para onde iriam, porque viviam todos os pensadores desconhecidos de si mesmo. Hoje é que acordaram com a cultura racional. A cultura racional está acordando todos aí, e todos passaram a se conhecer e dizendo, é verdade, já passamos por uma infinidade de transformações, já fomos monstros, já fomos selvagens, hoje somos civilizados. E ninguém sabia o porquê que assim era, viviam nas trevas, iludidos com tudo que é de material. E todo iludido é um traído. As ilusões pareciam que não acabavam mais, porque parecia, para os materialistas, que a vida era essa mesma e que o progresso material era esse mesmo. Assim julgavam os filósofos da matéria, cheios de filosofias diferentes umas das outras, feitas pelo pensamento e a imaginação. E essas filosofias nunca trouxeram paz nem harmonia para ninguém, nem felicidade para ninguém. Pelo contrário,
todos eram infelizes, porque todos sofriam demais. E muitos viviam até chorando, penalizados com o sofrimento e padecimento dos demais. Ninguém queria perder os seus entes queridos e por isso sofriam e choravam e desesperavam quando perdiam os entes queridos. O desespero era muito grande. Ninguém resistia ao sofrimento de um filho. Se o filho sofria, os pais sofriam ainda mais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o mundo das aparências é o mundo pior que existe, porque todos aparentam aquilo que não são. E por isso todos vivendo como traidores de si mesmos, se traindo por serem materialistas, por julgar que a matéria é o tudo da vida. Fazendo assim esse julgamento errôneo e deixando de procurar a realidade natural da natureza que está na fase do terceiro milênio, que é onde todos passarão a se conhecer, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a solução dessa deformação racional. Todos voltando para o seu verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para o seu estado natural, que está na desmaterialização da energia, que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural. E todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar ao seu estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 404 do Histórico.